Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física em Casa. Peço que assistam o vídeo de orientação e leiam a apostila encaminhada para vocês. Hoje vocês terão a primeira aula teórica do segundo bimestre e a unidade temática escolhida para esse bimestre será a ginástica geral. Vou começar com o tópico 1, falando da origem da ginástica. A ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga e a prática desse esporte incluía habilidades e acrobacias. Vejam aí as imagens, de algumas modalidades da ginástica e alguns aparelhos, tá? A ginástica se tornou um esporte olímpico na Grécia, especificamente nas Olimpíadas de Atenas, no ano de 1896, somente para os homens naquele momento. Mas, em 1928, foi incluída a participação das mulheres nos Jogos de Amsterdã. Tá? A ginástica, ela desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga. Tá? Existem relatos de que a ginástica ela surgiu a partir de alguns exercícios físicos que muitos soldados praticavam e que incluíam habilidades e acrobacias corporais, ou seja, surgiu com o intuito de fortificar o corpo, dando-lhe agilidade e flexibilidade. Tá? Dois, as modalidades da ginástica. A ginástica está classificada em duas modalidades: na ginástica competitiva e na ginástica não competitiva. Na ginástica competitiva, elas são realizadas nas Olimpíadas e em vários torneios. A ginástica não competitiva, elas são praticadas nas academias, por exemplo. Tá? Para quem não sabe, a ginástica muitas vezes ela é procurada pelas pessoas para melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos e melhorar o aperfeiçoamento mental para relaxar a mente. Então, vejam aí que ela possui muitos benefícios, A prática da ginástica, seja ela competitiva ou não competitiva, ela possui muitos benefícios para o nosso corpo. Turma, a ginástica ela é uma forma de exercícios físicos que está classificada em duas modalidades, que acabei de falar, que são as competitivas e as não competitivas. Na ginástica chamada de competitiva, onde há a competição, ou seja, disputa entre equipes de atletas, sejam eles formados individualmente ou em grupo, tá? A ginástica ela vai sempre classificar, o melhor, tá? O melhor atleta na ginástica competitiva. Já na ginástica competitiva, não haverá essa competição, ou seja, então não vai haver nenhum vencedor e nenhum perdedor. Tá? A ginástica, ela também está classificada ou dividida da seguinte forma: a ginástica competitiva. Ela está dividida também em ginástica acrobática, em ginástica artística, em ginástica rítmica e em ginástica de trampolim. Tá? Eu vou apresentar para vocês, tá, essas 4 modalidades da ginástica competitiva agora. Tá? Três, a classificação da ginástica
competitiva. Entre as competitivas estão a ginástica de trampolim, tá? Nesta modalidade são usados 1 ou 2 trampolins para 1 ou 2 atletas que devem executar uma série de elementos. Vejam aí a imagem, tá? O trampolim nada mais é, né, chamada também conhecida como cama elástica, tá? É um aparelho grande, né, com material resistente, onde o atleta ele vai ficar saltando em cima dessa cama elástica para que ele possa executar vários movimentos corporais. E o objetivo dele, além dos movimentos realizados, é saltar o mais alto possível, tá? Percebam aí que esse aparelho ele é bem familiar, ele é muito parecido com o famoso pula-pula, né? Aquele brinquedo que as crianças gostam de brincar lá na praça, né? Só que esse aparelho aqui, como ele é profissional, ele é mais resistente, o material dele é melhor. A ginástica rítmica. Esta modalidade envolve movimentos em forma de dança, em variados tipos e dificuldades, e também a utilização de pequenos equipamentos, tá? Então, a ginástica rítmica ela é executada com movimentos, né, ao ritmo, ao som de músicas. Percebam aí que nós temos na imagem, né, alguns objetos que são usados na execução dos movimentos. Nós temos a fita, nós temos a corda, nós temos aí o arco, conhecido como bambolê, nós temos a bola e nós temos a massa, né? As massas. Então, esses são os objetos utilizados pelas ginastas nas apresentações, tanto individual quanto em grupo, né? Em equipe. Ginástica artística é uma modalidade que se deve ter força, equilíbrio e habilidade. Um exemplo é a trave de equilíbrio. Nós temos aí na segunda imagem, né, uma atleta executando alguns movimentos em cima desse aparelho. O objetivo é executar esses movimentos corretamente, né, nesse aparelho, num determinado tempo, e o objetivo é não errar. Se você errar, se a atleta errar, ela vai perder, né, pontos. Lembrando que haverá lá, no momento da apresentação dessas atletas, alguns juízes, alguns árbitros observando, né, esses movimentos. E a ginástica acrobática consiste na execução de exercícios sem a utilização de aparelhos. Para a realização dessa modalidade, é necessário ter controle corporal, equilíbrio, força e flexibilidade. Nós temos uma imagem, né, da ginástica acrobática, onde muitos atletas estão tentando, né, ou seja, formando aí uma pirâmide humana. Vejam aí que um fica por cima do outro, e quem fica por baixo deve controlar, né, se equilibrar e controlar o peso, né, do seu colega, do seu parceiro de equipe. Então, o objetivo é formar aí essa pirâmide humana e manter ela por algum tempinho, né, não havendo erros.
Vai, raia, vou te amar, vou te amar, vou te voar. Amanhã pra continuar, seu amor sou eu. Nesse mundo de beleza, mergulhar na natureza. Pra devagar, me chamou, nada de sofrer, nada de chorar. Hoje a vida dá pra celebrar. Água de beber, água de banhar. Rema já chegou, vamos celebrar. Bom, crianças, chegamos na atividade. Nós temos aí uma atividade que deverá ser resolvida. E quando vocês terminarem de resolver, vocês irão tirar uma foto e encaminhar para mim para que eu possa corrigir e lançar frequência no meu diário, certo? Questão 1. Complete os espaços. A ginástica de trampolim. Nessa modalidade são usados para que devem executar uma série de 10 elementos. Você vai lá no texto, né? Vai ler o texto, vai tentar encontrar, né, a parte que está faltando nesse parágrafo e vai colocar nas linhas, certo? Questão 2. Enumere corretamente. A ginástica é classificada em... Nós temos aí 1, 2 e 3 e 4, tá? Nós temos aí a ginástica acrobática, a ginástica artística, a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Então você vai associar, vai enumerar, né, no parêntese do lado direito. Você vai ler o nome da ginástica e vai tentar encontrar a parte do texto do outro lado. Aí quando você encontrar, você vai enumerar, certo? Questão 3. Encontre a resposta correta. A ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga e essa prática esportiva incluía A. Habilidades e acrobacias. B. Habilidades e musculação. C. Habilidades e relaxamento corporal. Ou D. Relaxamento e exercícios de flexibilidade. Aí você vai encontrar a alternativa certa e vai marcar um X nela. Questão 4. Identifique a resposta correta. A ginástica está classificada em duas modalidades que são A. Ginástica acrobática e a ginástica competitiva. B. Ginástica acrobática e a ginástica artística. C. A ginástica não competitiva e a ginástica de trampolim. Ou D. A ginástica competitiva e a ginástica não competitiva. Novamente, você vai lá no texto, vai fazer a leitura, né, e vai tentar, através da leitura, voltar para a questão 4 e tentar encontrar a alternativa correta, tá? Bom, crianças, a gente fica por aqui e a gente volta a se ver na próxima aula. Tchau, tchau.